Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, nosso canal de estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos iniciar o nosso estudo da nossa lição deste segundo trimestre 2024. O título da nossa revista, A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegarmos aos céus. Nós estaremos estudando esse trimestre a caminhada cristã, tudo que precisamos aprender como cristãos durante o nosso processo de conversão, a trajetória da caminhada cristã até chegarmos, como vai dizer Paulo aos Efésios, à estatura de varão perfeito. 13 lições, onde estaremos abordando o caminho do cristão para os céus. Essa nossa lição desse segundo trimestre, ela é comentada pelo pastor Osiel Gomes. O pastor Osiel Gomes, ele é pastor líder da Assembleia de Deus em Tiriricau, no Maranhão. O pastor Osiel Gomes é um comentarista das nossas revistas, né? Volta e meia o pastor Osiel está comentando as nossas lições. O pastor Osiel, ele tem formação em teologia, em filosofia, em direito, está fazendo doutorando em teologia, estudando doutorando em teologia, e ele é o comentarista desta nossa revista desse segundo trimestre. O título da nossa lição, o início da caminhada. O início da caminhada cristã. Nosso textuário está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrita pelo apóstolo João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nossa verdade prática nos diz que o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Se não nascer da água do Espírito, é impossível entrar no reino dos céus, tá? Então, nessa nossa lição, nós vamos falar sobre a caminhada cristã. Ela inicia com o novo nascimento, uma obra esta efetuada pelo Espírito Santo de Deus, mediante ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Calvário, tá? Nesse trimestre, a gente vai estudar o início da nossa caminhada, a partir da nossa conversão, mas também o meio dessa jornada. Iniciar é fácil. Difícil é permanecer firme, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para trás, sem estagnar. Jesus diz que aquele que não tomar a sua cruz e ir após ele, não é digno dele. Tá? Então a gente vai aprender nesse trimestre que nem todos aqueles que se declaram, que se dizem cristãos, verdadeiramente são. Tá? Ser cristão, genuinamente falando, é muito diferente do que se está vivendo e pregando por aí, né? Então, nós precisamos aprender com essa passagem aqui que Jesus, conversando com Nicodemos, registrada ali no Evangelho, escrita pelo apóstolo João, que é o tema da nossa leitura bíblica em classe. O Evangelho, escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, versículo do 1 ao 8, quando Jesus, Nicodemos, aquele mestre da lei, vai ter com Jesus, e Jesus tem aquele diálogo com Nicodemos.
E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Pois o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito Santo, ele não segue mais o seu caminho, a sua vontade. Ele é conduzido, a partir de então, pelo Espírito Santo de Deus, né? Do início da nossa caminhada cristã, há um meio que se mostra um desafio. Jesus nos chama, glória a Deus que Jesus nos separou, que Jesus nos escolheu, né? Foi Jesus que nos escolheu primeiro, mas não é só isto. Existe uma longa caminhada até chegar aos céus. E vamos discorrer nesse trimestre a respeito deste grande desafio, mas que vale muito a pena. Muito a pena. Não há nada comparável na Terra, né? Que ter esta intimidade, este relacionamento, esta presença extraordinária do Espírito Santo de Deus nos conduzindo nessa tão extraordinária jornada que nos conduz para a vida eterna. Então, os 3 tópicos da nossa lição: explicar o sentido da caminhada com Cristo, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento e enfatizar a importância deste novo nascimento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Então, nosso caminho com Deus começa com a nossa conversão, né? Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Inicia-se o processo de santificação, que tem que ser diariamente, todos os dias, tá? Até chegarmos aos céus. Então, não é simplesmente aceitei a Jesus hoje, amém, meu nome está escrito no livro da vida, já estou salvo, posso fazer o que bem entender. Não é assim. Quem não permanecer, perde a vida eterna, tá? A palavra de Deus, ela é muito clara. Aquele que permanecer em Cristo, tá? Jesus disse que sem ele, no Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: olha, sem mim nada podeis fazer. E no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai a Deus senão por Cristo. No capítulo 3, versículo 18, parte B, também do Evangelho escrito por João, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus diz que quem não crê nele, em Cristo, em Jesus, já está condenado. Não é que esta pessoa seja uma pessoa má, uma pessoa ruim, mas se não crê em Jesus, já está se autocondenando. Não é Jesus que condena. A pessoa própria está se condenando, porque não aceita o Filho de Deus. Se Jesus diz que ele é o caminho e ele é o caminho, então fora de Jesus não tem como chegar aos céus, não tem como chegar à vida eterna. Então, vamos estudar esta jornada ao longo deste trimestre.
esta jornada cristã, nesta caminhada cristã, o início da nossa caminhada com Cristo, é o nosso novo nascimento, a nossa perseverança, que tem que perseverar. Se desistir, perde a salvação, nossa perseverança até aquele grande dia, onde seremos recompensados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vale muito a pena, irmãos, vale muito a pena estarmos na presença do nosso Deus, guiado pelo seu Santo Espírito. Primeiro ponto, primeiro tópico da nossa lição, a caminhada com Cristo, compreendendo estes dois caminhos, ou seja, o da vida natural, e o da vida espiritual, dessa vida com Cristo. Como vida humana, ela se inicia, obviamente, no momento do nosso nascimento, do nosso nascimento natural, e essa nossa vida humana pode ser longa ou pode ser curta. Muitos morrem na velhice, outros morrem mais cedo, Então, essa trajetória humana, nossa trajetória humana, ela é marcada pelas fases da vida. Nós temos a nossa infância, nós temos a nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa vida adulta e a velhice. Tá bom? E é caracterizado, obviamente, por dois momentos, que é o momento do nosso nascimento e o momento da nossa morte. Ninguém viverá para sempre nesta terra. O propósito de Deus, ao criar o homem, era que o homem vivesse eternamente. E era assim que o homem vivia. Só que o homem decidiu, no caso Adão, desobedecer a Deus, entrou a morte no mundo. Tanto a morte física, o homem passou a morrer depois de um certo tempo, como a morte espiritual, que foi a separação do homem de Deus. Tá? E isso é o que Jesus chama, o nascer da carne. Aquele que é nascido da carne. Aquele que é nascido da carne, ele morre. Tá? Está lá registrado em João capítulo 3, versículo 6. E temos também a nossa vida espiritual, a nossa vida com Cristo. Tá? A vida humana, ela pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, para ser nosso único Deus, nosso único Senhor, nosso Salvador, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor da nossa vida. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Não quer dizer que essa nossa nova vida em Cristo, que não vamos ter mais problemas, que acabou seus problemas, as dificuldades da vida. Não é isso, não. É o nosso passaporte para uma eternidade com Deus. Enquanto estivermos neste corpo, nesta vida, passaremos por situações difíceis, teremos vicissitudes na nossa caminhada, mas nós já temos em Jesus a certeza da nossa vida eterna se permanecermos firmes no Senhor, em Jesus Cristo. Então, nesta vida, há novos propósitos, nessa vida com Cristo, novos pensamentos, novas esperanças, ou seja, uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito é isso, mudança de vida em Cristo Jesus. Nos tornamos, a partir de então, a partir do nosso novo nascimento, a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Salvador, nos tornamos filhos de Deus, não mais criaturas. Nós fomos criados por Deus, mas a partir de então, em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus, participantes das mesmas bênçãos espirituais do Senhor
Jesus Cristo, tá? Aí é o que Jesus vai dizer lá, conversando com Nicodemos, capítulo 3, versículo 16 do Evangelho escrito por João, que é o nascer, aquele que é nascido do Espírito Santo, tá? Aquele que passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus. E quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus passa a ser nosso Pai. Veja lá Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6. Deus passa a ser o nosso Pai, né? Nós somos herdeiros, co-herdeiros juntamente com Jesus, né? O mesmo corpo que Jesus tem, né? Quando Jesus ressuscitou com aquele corpo glorificado, nós teremos um corpo igual àquele de Jesus, tá? Temos um relacionamento com o Filho, com Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, e além do Pai, né, do Filho, nós também temos um relacionamento com o Santo Espírito de Deus, né? Além do Pai, temos também o seu Filho, como aquele que nos concede, Jesus, né, nos concede a vitória contra o pecado, contra a morte, né, contra todo tipo de males, tá? E por nos amar, Deus em Jesus nos concede a vida eterna. João capítulo 3, novamente nesse diálogo de Jesus com Nicodemos. Porque Deus amou o homem, Deus amou a humanidade. Um amor tão extraordinário que deu seu Filho, Jesus, nosso Senhor, para morrer por nossos pecados, para que todo aquele que nele crê, é necessário crer, tenha vida eterna. Tá? Então é necessário crer. Por isso que Jesus disse, lá no versículo 18, quem não crê em mim, já está condenado. Porque Jesus é o nosso caminho, é a vida que nos conduz a uma eternidade na presença do Senhor, né? Nos conduz em segurança para o seu reino celestial. E temos também o Espírito Santo, né? Como nosso auxiliador, como nosso consolador. João capítulo 14, versículo 26. Por intermédio do Espírito Santo, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa um nascer de novo, um nascer do Espírito Santo, um novo nascimento. Olha que extraordinário, Deus Pai enviando Deus Filho, Deus Filho morrendo por mim e por você, nos dando o acesso de volta a Deus, e o Espírito Santo de Deus nos santificando, nos conduzindo, né, nos fortalecendo para permanecermos firmes, mesmo diante de tantas adversidades, tantas coisas que tenta puxar o cristão de volta para a lama, de volta para o mundo, tá? Não é fácil ser cristão, não é fácil, mas vale muito a pena. Passar uma eternidade com Deus, ter intimidade, ter relacionamento íntimo, né, com o nosso Deus, com o nosso Pai, com aquele que nos formou, com aquele que nos criou, que nos ama tanto a ponto de entregar o seu Filho para morrer, para que a partir desse sacrifício de Cristo, desse sacrifício vicário, nós voltemos a ter este relacionamento, esta intimidade de pai para com filho, que foi quebrado lá no Gênesis, com o pecado, com a desobediência de Adão. Então, isto é amor. Por isso que Jesus diz a Nicodemos, olha, é necessário tu nascer de novo. Não adianta todo este teu conhecimento se tu não aprender que não é por obras, não é pelo conhecimento que tu tem, é através do meu sacrifício, através da regeneração que o homem passa a partir do momento que ele aceita
Ele reconhece que só Jesus pode dar vida, tá? E essa regeneração vem através do Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus que nos convence do nosso estado pecaminoso, de que nós precisamos nascer de novo, aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. O segundo tópico da nossa lição, o novo nascimento, né? Por que nós precisamos nascer de novo? Jesus, nosso Senhor, afirmou a Nicodemos nesta conversa, aqui em João, capítulo 3, que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, Nicodemos estava, assim como todos os homens, na condição de caído, né? Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo vai dizer, porque todos pecaram, destituídos, separados estão da presença, da glória de Deus. Neste sentido, todo ser humano ele precisa passar por esse processo de ser regenerado, né? Experimentar esta ação divina no nosso interior, né? Ou seja, nascer de novo, reconhecer o nosso estado de caído, de perdidos, sem Deus, e em Cristo Jesus, aceitando-o como nosso único Senhor e Salvador, porque não existe outro, tá? É Jesus, nós temos esta vida eterna. Então é importante que a religião, a gente entender que a religião, ela não faz ninguém nascer de novo. Não é a religião que salva ninguém, é Jesus Cristo. Nicodemos era um príncipe, um mestre em Israel, conhecia tudo, ele era um homem bem enraizado ali na religião judaica, ele era mestre, um rabi, tá? Da religião judaica, que ele conhecia profundamente a lei mosaica, o Pentateuco, os profetas, os escritos, a lei. Jesus vai dizer lá em Lucas, né, a respeito da lei, dos profetas. Então Nicodemos também era conhecedor, tá? Os ensinos da lei, dos profetas e a história do seu povo. Ele conhecia tudo, mas nada disso servia para que Nicodemos fosse salvo. Porque é só através do Senhor Jesus Cristo, né? Sua tradição não oferecia o que sua alma mais precisava, que era a presença do Espírito Santo. E por isso Nicodemos foi ter um encontro com Jesus. Nicodemos estava observando, não só Nicodemos, né? Que algo novo estava acontecendo, algo vindo dos céus. Ele foi ao encontro de Jesus, identificando em Jesus o real poder de Deus, quando ele disse, João capítulo 3, versículo 2, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não vier de Deus, se Deus não estiver com eles. Então, eles reconheciam que Jesus, que os milagres, que o que Jesus falava, vinha de Deus, porque ninguém poderia fazer tudo aquilo se Deus não fosse com ele. Então, Nicodemos reconheceu, né? A nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa que o Espírito Santo realiza na vida de cada um de nós. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, é impossível um homem, uma mulher, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque o Espírito Santo que nos convence do nosso estado de miserabilidade, de perdidos, de separados de Deus. Que todos pecaram, Romanos capítulo 3, versículo 23, e separados, destituídos estão da glória de Deus. Entende? O novo nascimento, ele passa por um processo
aceitamos a Jesus hoje, imediatamente somos perdoados, somos regenerados, somos transformados, justificados em Jesus. Só que não é só isso. Existe uma caminhada aí, e a gente precisa nos santificar diariamente, porque tudo neste mundo corrobora para que o homem venha se afastar de Deus. O apóstolo João vai dizer que o mundo jaz no maligno, tá? Então, o cristão ele precisa perseverar na doutrina do Senhor Jesus Cristo, ter esta intimidade, este relacionamento, uma vida de oração, de santificação, para permanecer firme em Cristo Jesus. A expressão nascer de novo, né, significa nascer do céu. João capítulo 3, versículo 31, tá? Mostra que a nova vida com Cristo, ou seja, a vida eterna, gerada por intermédio da palavra, vem de cima, vem de Deus, e de mais ninguém, vem de Deus, não vem de nenhum profeta, vem exclusivamente de Deus, tá? E para explicar esse processo do nascer de novo, nosso Senhor Jesus, conversando ali com Nicodemos, ele faz alusão ali, ele usa dois termos ali, que é água e espírito. É necessário nascer da água e do espírito. E como água, aqui de acordo com esse contexto aqui do evangelho escrito pelo apóstolo João, está se referindo, obviamente, ali à antiga aliança, né? Simbolicamente, porque tudo foi cumprido em Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus vai dizer ali, está registrado ali, que Jesus cumpriu, Jesus veio cumprir a lei. Jesus não veio revogar, Jesus veio cumprir toda a lei. E por intermédio desta nova ordem, desta nova aliança, né, por meio da obra regeneradora do Espírito Santo na vida do crente, a água, ela jorra para a vida eterna. Olha que Jesus conversa com a mulher samaritana ali no evangelho escrito por João. Quem beber desta água não mais terá sede, tá? Porque ela jorra para a vida eterna. Ou seja, tudo apontando para Jesus Cristo. Entende? A água, ela jorra para a vida eterna, né? Da água e do Espírito. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo que habita em nós. Nosso Senhor Jesus fez uso analógico do vento, relacionado ali ao Espírito Santo, né? Uma palavra grega, espírito, que quer dizer pneuma ou espírito, vento. E vai dizer que ninguém pode ver o vento. Onde o vento nasce? Ninguém sabe onde o vento nasce, nem para onde o vento vai. Mas a gente pode sentir, tá? A gente pode sentir, mas a gente não sabe onde ele nasce, nem para onde ele vai. Semelhantemente, a vida com Cristo é assim, se inicia pela regeneração, né? Ser nascido, nascer de novo, como obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que transforma as pessoas pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, não mais seguimos nossa própria vontade. A partir de então, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, tá? Pelo Espírito Santo de Deus. Sem nascer de novo, no contexto, obviamente, espiritual, uma pessoa ela não pode se tornar parte do reino de Deus. Se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não tem como fazer parte do reino de Deus, tá? A vida de uma pessoa deve ser espiritualmente renovada para que ela possa ser salva e receber o dom divino, que é a vida eterna, através da sua fé em Jesus Cristo. E esse nascimento espiritual ocorre na vida daqueles que se arrependem,
dos seus pecados. Não é aceitei a Jesus Cristo hoje, amém, agora eu posso fazer qualquer coisa que já estou salvo. Não vamos por esse caminho não aí, que a gente vai se complicar, né? A gente precisa se converter a Deus, tá? E entregar nossas vidas a Jesus Cristo, reconhecendo-o como nosso único Senhor e Salvador. E a partir de então, viver uma vida de santificação, de oração, de consagração, de estudo da Palavra de Deus, nosso manual de regra e fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. E para a gente finalizar, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O tema central do Novo Testamento, obviamente, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo se volta para Jesus, tá? Posto que o seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse, obviamente, é nos salvar, né? Nos reconciliar. Deus reconciliando o homem com Cristo, né? Deus nos reconciliando com Ele através do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, o Novo Testamento, ele aponta, ele vem os evangelhos, nós temos os evangelhos. Jesus sendo pregado, tá? O ministério, a obra, a vida do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o Atos dos Apóstolos, um livro histórico do Novo Testamento, onde se inicia ali a igreja cristã, a igreja primitiva, né? Nós temos as cartas pastorais, as cartas evangélicas, onde Jesus é explicado. Nós temos as cartas universais, nós temos o Apocalipse. Então, tudo apontando, glorificando, exaltando, nos mostrando que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade. Fora de Jesus não há salvação, né? Então, qual a importância do Novo Testamento para a nossa caminhada cristã, né? Qual a importância? Então, no Antigo Testamento, a gente vai ver o Senhor Jesus registrado lá em Lucas, novamente 24, 44, Jesus dividindo ali em 3 categorias, né? Que é a lei, os profetas e os escritos. E no Novo Testamento vai refletir o desenvolvimento desta revelação divina, envolvendo a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, né? No qual se desdobra todo o plano arquitetado pelo nosso Deus, desde o Gênesis, tá? A respeito da nossa salvação. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz que da semente da mulher nasceria o varão, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, apontando para Jesus Cristo. No Antigo Testamento nós temos a promessa, né, de que o Filho de Deus viria em carne, e no Novo Testamento nós temos o cumprimento desta promessa. Temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse novamente reconciliado com Deus, iniciasse uma nova jornada de fé em Cristo Jesus, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus em Cristo reconciliando o mundo, o homem, a humanidade, com Deus novamente em Cristo Jesus, tá? Então, este é esse tema, essa abordagem a respeito da caminhada cristã que nós estaremos estudando ao longo desse trimestre, né? A jornada com Cristo, ela tem início com o nosso novo nascimento, com o nosso processo de santificação a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e ela se estende por todo o meio de uma longa, né, peregrinação espiritual. Enquanto estivermos nesta terra, temos que nos santificar em Cristo Jesus, até o relacionamento perfeito
até o momento que Jesus nos buscar nessa peregrinação aqui na terra, né, podemos contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos fortalecendo, nos direcionando, nos ajudando na nossa caminhada cristã. Só verá Deus aquele que nascer de novo. Não é pelas obras, não é pelo conhecimento, não é pela cultura, não é por mérito de nenhum homem. Ninguém pode salvar a si mesmo. Jesus Cristo, foi Ele que morreu por mim e por você. Então, salvação fora de Jesus não existe. Não existe. Tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe.